Aí na tela vocês encontram, falando dele, né, o Plan B, o criador do modelo Stock to Flow, e ele fez essa postagem recentemente falando que a alta histórica do Bitcoin no fechamento mensal foi em 58.800 e o Bitcoin estava em 56.500, muito próximo desse valor. Na verdade, ele até subiu agora, já superou esse valor, estamos em 57.400, né? O Bitcoin não para de subir. Mas por que esse valor de fechamento mensal, né, alta histórica mensal de 58.800 é importante? Bom, é importante devido a isto aqui, tá? Como vocês podem ver, esta linha azul aqui, ela marca a alta histórica do fechamento mensal até o momento, né? Ela foi aqui neste momento, como vocês estão vendo, em 58.793, arredondando 58.800. E a gente agora, né, nos 57.400, como vocês estão vendo aqui, estamos muito próximos de alcançar essa marca. E por que isso é relevante? Bom, o que aconteceu todas as vezes em que o preço rompeu essa marca aqui, a alta histórica do fechamento mensal? Voltem no tempo e vamos observar. Isso aconteceu aqui, inicialmente, né, em 2012 ainda, quando rompeu, olha só, uma subida de 700% na sequência. Não tem nem queda, né? O negócio sobe igual um foguete mesmo, né? Depois, mais para frente, aqui em 2013, teve aquela queda depois da alta histórica. Quando rompe a alta histórica mensal anterior, mais uma subida, agora de 750% até uma nova alta histórica. Aí tudo bem, o preço cai e tal. Quando rompe novamente aqui já no início de 2017, né, rompeu aquela alta histórica mensal anterior, subiu 1000%. Incrível, né? Porque cada vez subindo mais forte, né? 700%, 750%, 1000%, levando até aquela alta histórica dos $20.000. Beleza, o preço caiu. Quando rompe aqui em 2020, notem, a gente tem uma subida de 300% até atingir a alta histórica de fechamento mensal atual, né, nos 58.793. O que vocês esperam que aconteça se tivermos esse novo rompimento aqui, né, o Bitcoin superando os 58.800? A menor valorização que a gente teve após esse cenário foi de 300%, que já é algo gigantesco, né? E aqui na média vocês percebem que é muito acima disso. A gente está falando aí, né, 700, 750, 1000%. Então o Bitcoin geralmente tem um salto enorme a partir desse ponto que está muito próximo. A gente está falando aqui de $1.000 de diferença, né? 1.000 e poucos dólares para o Bitcoin atingir esse patamar. E entrando no meu gráfico mensal, que eu já trouxe para vocês algumas vezes aqui no canal, a gente nota as similaridades entre 2013, que está aqui neste quadrado verde, e o momento atual, né, esse momento de 2021 que está aqui. Vocês notam que é exatamente o mesmo movimento do gráfico mensal. A gente tem um fundo do poço marcado com a seta vermelha nos dois gráficos, a partir daí começa a subir, mas tem dois períodos de queda, 1, 2, 1, 2. E o resto tudo é de subida, até atingir a alta histórica, né? O fechamento da alta histórica mensal que está marcado nestas linhas brancas. A partir daí, o preço tem 2 meses de queda, volta a subir, duas velas verdes, depois seguido por uma vela vermelha, uma vela vermelha. E agora estamos nessa vela verde, que é a mesma vela verde aqui, que foi o momento onde lá em 2013 rompemos a alta histórica do fechamento mensal anterior. Então, este mês atual, que é o mês de outubro, se a gente continuar seguindo o movimento de 2013, é justamente o mês onde romperemos aqui a alta histórica do fechamento mensal nos 58.800. E a partir daí, o que temos aqui em 2013 é esse boom enorme, né? Bitcoin to the moon, como vocês podem perceber aqui, e a mesma coisa que eu espero para 2021. Então estamos muito, muito perto desse rompimento. Fiquem atentos, tá? Porque também, óbvio, vai ser uma região de resistência, como veremos mais à frente nesse vídeo, mas é um momento espetacular, histórico aqui, nesse rompimento, de poder pegar uma subida rara de acontecer. E esse gráfico aqui ajuda a gente a entender como está o mercado de criptomoedas como um todo. Tudo que está verde está positivo, tudo que está vermelho está negativo. E é interessante notar que é praticamente só o Bitcoin que está positivo, né? A gente tem uma ou outra exceção aqui dentro do gráfico, mas
Em sua maioria, as altcoins estão no vermelho, estão perdendo valor contra o dólar. O Bitcoin muito verde, né, a cor verde escura aqui, porque está subindo 27% dentro do mês, enquanto outros aqui estão sofrendo. Mesmo quem está verde, como a Ethereum, por exemplo, subiu somente 6,8% no mesmo período. Aqui a DOT também 7%, BNB 1%. Agora, o vermelho, vocês percebem que é algo complicado. A Solana com menos 20%, ADA com menos 18%, assim como a grande maior parte das altcoins. E isso foi algo que eu falei para vocês que aconteceria há 3 semanas atrás. Eu adiantei esse movimento, né? Na hora que todo mundo estava olhando para as altcoins, querendo enriquecer com altcoin, eu falei, calma, porque a tendência a partir de agora é justamente o contrário. O Bitcoin disparar e as altcoins afundarem. Dá uma olhada aí no que foi falado há 3 semanas atrás. Aqui a gente tem o gráfico de dominância do Bitcoin. No momento, 41,8% do mercado de criptomoedas é Bitcoin. E dá para entender um padrão, aqui a gente entende um padrão por essas cores que eu botei no gráfico. Toda vez que o Bitcoin supera, aqui no caso, esse patamar de 70% de dominância, que foram esses 3 momentos que a gente tem aqui, é uma clara resistência histórica. Toda vez que o Bitcoin encostou nesses quadrados verdes aqui acima de 70% de dominância, o que aconteceu com a dominância dele? Desabou até aqui o patamar dos 40%. E durante todo esse período de queda de dominância significa o quê? Que as altcoins estão ganhando valor acima do Bitcoin. O problema é que existe também o contrário. Toda vez que a dominância do Bitcoin atinge esse patamar aqui embaixo, onde você tem 4 quadrados vermelhos, acontece o fim da alt season, o fim da temporada das altcoins. Por quê? Porque historicamente, sempre que ele atinge esse patamar aqui, cerca de 40%, o Bitcoin ele retoma, ele volta a subir. Isso aqui é um suporte histórico desse gráfico de dominância. E se o Bitcoin volta a subir, significa que ele vai valorizar mais rapidamente do que a média das altcoins. O Bitcoin estaria próximo de dar uma disparada, de voltar a subir com mais força do que as altcoins. Você que está muito exposto em altcoins poderia repensar, talvez fazer um rebalanceamento para ter uma exposição um pouco maior em Bitcoin nesse momento para ganhar nesse movimento de subida, esse provável movimento de subida do Bitcoin, que vai dar uma disparada e, portanto, as altcoins não conseguem ter a mesma performance que ele. Voltando para o presente, esse foi o gráfico que vocês acabaram de ver, o gráfico de dominância do Bitcoin. E como vocês podem notar aqui, neste caixote vermelho, né, que é o momento atual, olhem lá, eu avisei para vocês aqui, ó, nesse momento, no fundo do caixote, eu falei, esse é o suporte histórico de dominância. A partir daqui, como vocês podem ver em todos os caixotes vermelhos, a dominância do Bitcoin volta a subir com tudo. E olha só o que está acontecendo aqui. Exatamente, a dominância voltou a subir, saiu aqui dos 40%, já está em 46%. O que significa que o Bitcoin está ganhando valor sobre as altcoins. O Bitcoin está subindo enquanto a média das altcoins está em baixa. Isso também pode ser observado neste próximo gráfico aqui. A valorização do Bitcoin é a linha laranja e a valorização das altcoins todas juntas é aqui o gráfico branco e preto que vocês estão vendo, né? E notem que o Bitcoin, ele manda no mercado, né? As altcoins simplesmente acompanham o movimento do Bitcoin até que chegando aqui, né, no início de outubro, o Bitcoin descola completamente das altcoins. Ele valoriza aqui, ó, como vocês podem ver, 16% nesse período curto, enquanto elas caem 1,45%. E, infelizmente, as pessoas se pegam nas exceções. Então, vai falar, mas a Shiba subiu, sei lá, 300% dentro de um mês. Tá, mas a Shiba é uma altcoin no mundo de 10 mil altcoins. Você, para acertar um tiro desse, é muito raro. É que nem jogar realmente na loteria. A grande parte das altcoins, né, quando você pega a média delas, elas estão caindo. É muito difícil você conseguir acertar esse tipo de tiro. A tendência é que você perca dinheiro fazendo essas apostas, enquanto com Bitcoin você não tem dúvida, né? Ele realmente é o rei das criptomoedas e ele dispara e elas tendem a não conseguir acompanhar. Existem alguns momentos ao longo de um ciclo onde elas valorizam mais rapidamente do que o Bitcoin, tentando acompanhar a subida, né? Elas estão em atraso com relação ao Bitcoin. Então, elas simplesmente disparam para buscar retomar essa subida aqui. Eu vou falar sobre isso no vídeo de hoje, porque pode ser uma oportunidade
para vocês. Então, por exemplo, vocês vão ver postagens de alguns traders mostrando esse tipo de gráfico aqui. No caso, eu estou falando sobre a Dogecoin, a moedinha querida lá do nosso Elon Musk. E como vocês podem notar, o trader aqui chegou à conclusão que, como temos aqui esses triângulos aqui ascendentes, e sempre que acontece um rompimento da Dogecoin, ela dispara aqui mais de 1000%, como vocês estão vendo nessas sombras azuis, o mesmo cenário aconteceria agora, onde Dogecoin rompendo aqui 0,25 dólares chegaria até os 3 dólares. Imagina, você pode ficar milionário com Dogecoin fazendo aí um pequeno investimento, né? É uma subida muito forte no caso da Dogecoin. Mas vamos lembrar que essas altas anteriores tiveram também ajuda de, por exemplo, postagens no Twitter do Elon Musk. Será que a mesma coisa vai acontecer agora? Ou teria que ser algo natural? Então existem dúvidas com relação a esse possível movimento. Mas o que eu tenho certeza é que esse movimento aqui não acontece no cenário onde o Bitcoin está subindo feito louco, que é justamente o que pode acontecer no caso de um rompimento ali dos 58.800 que a gente falou mais cedo nesse vídeo, né? Seria uma disparada do Bitcoin e quando ele dispara, nada mais sobe. Fica tudo parado como a gente está vendo agora, né? É um momento de consolidação do Bitcoin, aquele que ele está andando de lado, que a gente começa a ver movimentos mais fortes nas altcoins. E para a gente verificar os possíveis cenários, eu vou abrir aqui o gráfico semanal do Bitcoin, tá? Então tá aqui o gráfico semanal, vocês notam que a gente teve esta forte subida do Bitcoin aqui, e ele agora está chegando no momento de extrema resistência, né? A resistência mais forte que a gente teve nos últimos tempos. Aqui no gráfico semanal vocês percebem que quantas vezes a vela semanal encontrou resistência exatamente nessa área que o Bitcoin está entrando agora, que é uma área que vai, deixa eu marcar aqui para vocês, dos 57.500 até os 60 mil dólares, tá? Então tá aqui, são justamente as posições onde as velas estão pegando. Foram 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 semanas, tá? Em 12 semanas de 13, ele encontrou essa resistência. Será que ele vai conseguir romper de primeira aqui? Não sei, eu acho que é difícil, tá, pessoal? Então, existe uma chance, por exemplo, do Bitcoin lateralizar durante algum tempo aqui antes de romper essa resistência, e aí sim se torna um cenário um pouco melhor para as altcoins, principalmente para a maior delas, que é a Ethereum. Quando o Bitcoin lateraliza, a primeira altcoin a subir com mais força é a Ethereum. E depois que a Ethereum sobe e começa a lateralizar também, aí sim as altcoins menores disparam de preço. Então temos uma sequência lógica no mercado, tá? Bitcoin está disparando ainda, esqueça altcoins. Agora, se ele começar a lateralizar por algum tempo, a gente vai olhar para Ethereum. E aqui está o gráfico semanal da Ethereum. Notem que a Ethereum tem aqui uma linha de tendência na cor amarela, que vem desde lá do fundo do poço em março de 2020. Ela vem respeitando isso muito bem, inclusive respeitou isso agora nas semanas anteriores, né? E olha só a formação que a gente está tendo aqui no gráfico semanal da Ethereum. Notem, ela pegou lá a sua alta histórica, caiu, né? Encontrou aqui a linha de tendência, voltou a subir, bateu de novo lá na região da alta histórica e voltou a cair novamente até a linha de tendência, só que, obviamente, nessa posição uma queda menor e agora está voltando a subir. Se ela voltar aqui mais uma vez para a alta histórica, para a região da alta histórica e romper aqui, a gente vai ter a formação completa de um padrão de xícara com alça. E esse rompimento aqui, aí sim, torna a tendência da Ethereum extremamente positiva, tá? A gente teria essa altura da xícara aqui para cima. Para onde que vai isso? Vamos ver. Então pega essa altura, joga para cá, né? Joga até aqui, mais ou menos, e teríamos a posição aqui, deixa eu botar para longe, a Ethereum atingindo aqui pelo menos aí os 6.200 dólares. Então, realmente, teria aí uma tendência muito forte de alta, caso isso aconteça, tá, pessoal? Porque ainda não aconteceu. Note que ela está aqui nos 3.483 dólares e ela precisa romper essa linha aqui que está nos 3.950 dólares. Então, tem que subir mais uns 500 dólares para acontecer esse rompimento aqui e aí o preço, a tendência de preço da Ethereum ser de disparada. E como eu falei para vocês, ao longo dessa disparada, existem momentos de consolidação, de lateralização da Ethereum, e é aí que você tem que olhar para aquelas altcoins pequenininhas, porque nesse momento de Ethereum lateralizando ou subindo devagar, não subindo com tanta força, é quando elas vão dar um pump aí, que às vezes supera os 100% dentro de uma semana. Então, fiquem espertos com esses gráficos aqui.
do Bitcoin, né, como eu falei para vocês, aguardar uma lateralização, e também da Ethereum. E, por favor, pessoal, tenham baixa preferência temporal. Não se iludam em querer lucrar, né? Pegar dólares ou reais e gastar isso no curto prazo, porque essa não é a ideia. Se você realmente entendeu para que serve o Bitcoin, entendeu que ele vai ser a moeda do futuro, não faz sentido você queimar tudo no curto prazo. Então, tudo que eu estou falando aqui sobre altcoins, por exemplo, o foco tem que ser acumular satoshis, acumular Bitcoin, porque é isso que interessa, tá? Então você vai pegar uma alta dessa aqui, a Ethereum, por exemplo, tem que subir mais forte do que o Bitcoin para você acumular mais Bitcoin. Você converte para Bitcoin e guarda. Não faça, por exemplo, como o presidente de El Salvador, que apesar de fazer várias coisas positivas no curto prazo, como a adoção do Bitcoin por lá, está tendo uma visão aqui de curto prazo, né? Está tendo alta preferência temporal. Então, El Salvador usará lucros do Bitcoin para construir hospital para animais de estimação. Claro que o político ele vai querer fazer coisas, né? Construir coisas para ganhar voto, vai querer mostrar trabalho dele. E o que ele está fazendo aqui é queimando o Bitcoin para fazer esse tipo de coisa aqui que, infelizmente, vai ser pago com o imposto das pessoas e tudo mais. Ao invés de estar focando em quê? Em acumular Bitcoin, em reinvestir esse lucro em dólar, né, em shitcoin estatal, em Bitcoin para fazer o país prosperar. Não, ele já quer consumir, já quer gastar isso aqui para, claro, agradar a população e conquistar votos. Todo político é igual, todo político é um parasita. Então tá aqui, o presidente Nayib Bukele escreveu no Twitter que o Bitcoin Trust do país tinha um excedente de 4 milhões de dólares devido ao aumento de preço da criptomoeda. Bukele disse que o dinheiro será investido em um hospital para animais de estimação. Que fofinho, que bonitinho, mas o país tem coisas muito mais importantes no caso. E mais do que isso, pode prosperar muito mais rapidamente se reinvestir em Bitcoin, ter mais e mais Bitcoin com a passagem do tempo, ao invés de gastar, sei lá, pintando asfalto ou fazendo hospital para animal de estimação. Quem já passou pela experiência de comprar coisas com Bitcoin sabe como dói depois de passarem alguns anos, né? 2, 3 anos, você fala, putz, eu gastei, sei lá, 50 mil reais num hambúrguer. Então, é mais ou menos isso que El Salvador aqui vai aprender também com a passagem do tempo. E como a gente vive falando, o Bitcoin é inevitável. Mesmo se El Salvador fizer besteira com Bitcoin, mesmo se a Tesla proibir compra de carro com Bitcoin, o mercado vai se adaptar e vai permitir que o Bitcoin seja moeda, como essa notícia aqui está falando, né? Marketplace permite comprar Tesla com Bitcoin. Não interessa se o Elon Musk quer te deixar comprar ou não. Vai surgir aqui um mercado permitindo que você faça isso. Vamos ler para entender. Embora a Tesla tenha suspendido o pagamento de Bitcoin por seus veículos elétricos, citando o consumo de energia como motivo, o mercado online de carros, Car4Coin, mais uma vez concedeu essa oportunidade. Tom Regedosh, fundador da Car4Coin, explicou: durante um leilão, licitantes e vendedores não precisam se preocupar com os valores voláteis da cripto. Os compradores podem optar por pagar por Teslas e outros veículos com criptomoedas ou moeda tradicional depois de ganharem o leilão. Se o vencedor não aceitar cripto, nós a converteremos. Isso não é um problema. Então a Tesla não quer aceitar Bitcoin? Não tem problema. Eles ficam aqui no meio do caminho como intermediário, recebem o seu Bitcoin, recebem a sua criptomoeda e pronto, passam em dólar para a Tesla. E você ganha o seu carro pagando em Bitcoin, pagando em criptomoeda. Não interessa a opinião do Elon Musk. Isso vai acontecer para tudo no mercado, tá? Todas as empresas vão aceitar Bitcoin ou criptomoedas, independente da vontade do dono. Existem intermediários para fazer essa transferência, assegurando que a outra parte receba em dólar. Se ele quer ter shitcoin na mão dele, ele vai ter shitcoin, não tem problema, tá? O intermediário vai ficar muito feliz em receber